começar com a primeira pergunta. Qual é o maior investimento que você pode fazer em você? Olha, eu diria assim que todo ser humano, ele nasce e tem que aprender caminhos para poder obter resultados na sua vida. E eu sempre digo que aprender requer tempo e investimento. Ninguém aprende nada sem esses dois itens, tempo e investimento, Jefferson. Então, eu diria que a melhor maneira das pessoas começarem a aprender e a buscarem resultados diferenciados dentro dos objetivos que elas almejam é investir nelas mesmas. Pode ser através de livros, pode ser através de conhecimentos gerais, pode ser através de treinamentos, de cursos. A gente aprende de muitas formas, a gente aprende até conversando, né? Então, eu diria que o processo de aprendizagem hoje ele encontra-se num grau de evolução visto de uma forma incrível. E o ser humano, ele vai por osmose. Se ele não tiver essa aptidão de buscar evolução, alguém vai empurrá-lo para que ele faça de maneira natural. Não tem como não ser assim. Então, tudo são escolhas, né? A verdade tudo são escolhas. Na sua opinião, você falou de livros, palestras, treinamentos. Na sua opinião e na sua visão, que você vem hoje na sua empresa e já trabalhou para outras empresas de desenvolvimento humano, você tem já uma opinião formada sobre muitas coisas. Mas livros e palestras funcionam? Ou é apenas para um despertar? Olha, existem coisas aí que eu deveria aprender e gerar habilidade. Porque uma coisa que eu tive a oportunidade de aprender lá com você na Actions e com o Fernando Dalgalarrondo, que é meu grande mestre, meu grande professor, você sabe que vocês foram referenciados num livro que eu acabei de escrever o ano passado. Com certeza. E você e ele me influenciaram muito. Mas uma coisa era eu ler livros, participar de alguma palestra de 1 hora, e outra coisa foi gerar habilidades para o fazer. Então, eu gostaria que você diferenciasse a parte da percepção, de ter acesso à informação e realmente ter a habilidade para o fazer. Aliás, essa forma de você estar formulando essa pergunta, ela é muito, muito importante. Eu diria que é extremamente esclarecedora, porque uma classe muito pequena de pessoas, Jefferson, pelo que eu observei na minha vida, tem a habilidade de poder ler um livro e fazer mudanças reais na sua vida. Isso que eu já observei, não estou falando de mim. É verdade. Tá? São bem poucas mesmo. Por quê? Porque para se fazer mudanças requer treinamento, requer mudanças de atitude, requer mudanças de comportamento. Verdade. E isso muitas vezes não é numa leitura ou até mesmo numa palestra que desperta realmente aquela coisa assim, puxa, eu posso. Né? A gente percebe uma palestra e fala, caramba, puxa, mas aquilo eu posso fazer. Agora, mas como que eu faço para fazer isso? É outra parte. Como fazer, né? Como fazer. Porque uma coisa é o despertar. Isso é possível fazer. Isso pode, isso não pode, isso está certo. É até um pressuposto da programação neurolinguística, né? Exatamente. Se alguém faz alguma coisa, você também terá as habilidades de fazer. Também pode fazer. Agora, é necessário, né, como eu respondi... Investimento, treinamento. Exatamente. É necessário que as pessoas tenham uma certa necessidade, observe essa necessidade de fazer mudanças nesse aspecto que eu falo, de poder treinar treinar mudanças de comportamento, treinar mudanças em atitude, treinar projeção de futuro, perspectivas, mas isso precisa ser treinado, Jefferson. Isso daí não é como você não nasce aprendendo a escovar os dentes. Né? Hoje é uma coisa natural, o ser humano faz isso, o ser humano dirige, fala no celular, faz um monte de coisa, mas ele não nasceu desse jeito. O ser humano, então, ele precisa desenvolver essas habilidades, e essas habilidades dificilmente ele consegue desenvolver em livros.
numa Mesmo palestra. Porque num livro o escritor fala, agora você para de ler e faz esse exercício. A pessoa parece que fala, eu entendi, e pula aquele exercício e continua lendo o livro. Então acaba não treinando, que é uma coisa meio autodidata. Claro, né? Até mesmo tem que levar em consideração hoje, nesse mundo globalizado, nesse mundo que a gente vive numa correria constante, as pessoas não têm tempo de pegar um livro e ficar estudando o livro. Ela quer ler e entender. Então, o que nós particularmente vemos, eu estou observando nos últimos 10 anos, que o que vem contando muito para as pessoas são verdadeiros resultados. Ela sair de dentro de um evento, né, com mudanças já prontas e realizadas para o seu dia a dia. Ela quer sair de um trabalho, de um curso, de alguma coisa, num dia e no outro dia já sentir mudanças, sentir que ela está fazendo algo, está colocando em ação alguma coisa que ela aprendeu e que isso está gerando bons resultados, que ela até então não conhecia. Ok. Né? Nos últimos 10 anos, qual a sua visão sobre o investimento que o ser humano vem fazendo para atingir um melhor desenvolvimento do seu potencial? Olha, isso daqui é uma pergunta elaborada pela produção do programa, hein? Você vê que esses 10 anos, né, posso dizer mais ou menos uns 15 anos acompanhando essa evolução, e eu diria assim que a gente observa uns índices interessantíssimos de procura, tanto sobre o ponto de vista do ser humano, a atitude dele próprio em estar buscando sua melhor evolução, seu melhor desenvolvimento, resultados, como hoje é eminente que as empresas, devido à grande concorrência que existe no mercado, elas também tenham que fazer algo diferente, buscar algo que diferencie atendimento, produtividade, tudo eficiência, tudo isso, Jefferson, tem um custo muito alto. Mesmo porque as empresas são geridas por seres humanos. Né? Humanos. Apesar de a máquina, o computador, os sistemas terem entrado em bancos, em tudo aí, muito ainda se faz com seres humanos. E esses seres humanos têm estresse, têm traumas, têm série de limitações, ou pensa que tem essas limitações, e há necessidade de se trabalhar isso. Com tudo isso, né, até mesmo com as pressões, né, pressão do dia a dia, crescem as exigências e os problemas emocionais. E tudo isso tem um custo muito alto para uma organização, até mesmo para a pessoa, né? Eu acabei de entrevistar recentemente um médico, um grande amigo meu, Dr. José Moromizato, e ele fala o seguinte, Cássio, só para estar muito bem colocado no seu ponto de vista, que 87% das doenças que o ser humano enfrenta hoje são psicossomáticas. Ou seja, você vai no consultório, ele pede uma série de exames de sangue, de urina, de fezes, pede tomografia computadorizada, pede ressonância, e não se aparece nada, mas a pessoa continua queixosa da doença. Olha, doutor, não pode estar aparecendo, ninguém trabalha sério mais, esse exame não está funcionando, mas eu sinto isso. E aí, ele dá uma pílula de açúcar ou de farinha, um placebo, como com alguma orientação de se cuidar, ou seja, respirar, ver, contemplar o seu dia, contemplar a natureza, e a pessoa melhora. Então, e hoje o estresse numa cidade como São Paulo, grandes cidades como Nova York, Tóquio, e até mesmo você que é de Campinas, uma grande metrópole, gera um estresse pela exigência de resultados superiores, querendo que você atinja metas. Pressão mesmo, né? As pressões. Como você vê lá pela sua empresa que ela é de desenvolvimento humano, mas tem a parte terapêutica de treinamentos para psicólogos. Lá nós fazemos treinamento para psicólogos, hipnólogos, médicos, dentistas, profissionais da área de saúde, em que vão buscar esse tipo de informação. Eu estou fazendo essa pergunta para você, como administrador, porque você é afeito a esse tipo de situação. Como você vê hoje a vida moderna, vamos dizer assim? Porque é muito notório, né, Jefferson, perceber o quanto custa um funcionário doente.
É verdade. É muito claro, isso daí não precisa nem fazer conta, é muito claro isso daí. E quanto custa para nós, seres humanos, também ficar doente, né? Passar por constrangimento, ficar de cama, enfim. É tempo que vai se dissipando, na verdade. E como você bem frisou, grande parte, quase 90% hoje em dia das doenças, existem nomes de doenças hoje que a gente não consegue nem entender de onde surgiu. Por que não tem há 100 anos atrás essas doenças, né? É verdade. E hoje tem, aparecem infinitas doenças aí, tudo relacionado à parte emocional. E eu diria até, eu costumo dizer isso às vezes em algumas palestras, costumo dizer isso em algumas conferências que eu faço individualmente com grandes empresários, que as empresas hoje que se atentarem a esse detalhe de buscar na raiz mesmo, na raiz, isso é a raiz, formas para poder evitar com que as pessoas, para que os seus colaboradores possam ter melhor qualidade de vida, isso é sinônimo de resultado, de produtividade, de facilidade de se trabalhar em equipe, de crescimento, enfim, tudo que está relacionado a essa linha evolutiva. Então, isso é muito importante hoje no dia a dia, ser questionado. Você foi bem certo nessa sua colocação, ela é bem eminente hoje no dia a dia, a gente percebe demais isso. Não podemos falar só sobre o ponto de vista psicológico, cognitivo, nós temos que falar, até mesmo porque hoje o ser humano, mesmo ele não sendo um psicólogo, parece que ele já está entendendo de psicologia. É verdade. Muito, né? Você sabe disso. É verdade. E já que você falou em empresas, eu quero fazer o seguinte: e as empresas? Qual o papel dela nos últimos anos? Ela vem procurando investir na melhoria do capital intelectual, no capital humano dela? Qual a sua percepção? A percepção é assim, vou tentar resumir isso daí, porque é até meio longo, se a gente for falar sobre isso. Eu observo, sim, um crescimento nos últimos 10 anos, é notório, é claro, existem índices que comprovam isso, não tenho o que se dizer em relação a isso. Porém, se você for observar a evolução, como o dia a dia das pessoas mudam, a velocidade de mudança do ser humano nos últimos anos, eu diria ainda que as empresas estão investindo muito pouco, estão ainda tímido o investimento, muito tímido, elas estão muito engessadas quando se trata desse tema. São poucas empresas que têm o ímpeto de poder observar, de testar o que isso pode estar fazendo dentro dela, né? Okay. Que resultado isso faz? Eu diria assim, quando uma empresa faz um teste, observa o investimento, como ele é muito pequeno, ele é ilusório dentro de uma empresa, é pequeno demais, versus resultados adquiridos, tenho certeza que ela começa a abrir os olhos e se atentar nesse diferencial. É indiscutível, isso é um ponto que é muito importante ser relatado, porque o que eu vejo de maior dificuldade é a empresa ter o pontapé inicial, ter a atitude de começar a investir e achar que isso é importante. Ela compra máquina, ela investe em muitos setores, mas como você mesmo acabou de dizer, esquece do patrimônio intelectual e humano. Exatamente. Dela. Que é uma máquina, o ser humano é uma máquina. Esquece, inclusive, de treinar multiplicadores. Isso é algo, líderes, né? Líderes, isso é coisa muito importante hoje. As pessoas são hoje multiplicadas dentro de uma empresa e precisa de espelhos dentro da empresa. Até mesmo ambientes próprios, né? Eu acho que o empresário brasileiro ainda não caiu a ficha da necessidade de ter uma sala de recreação, da necessidade de 1 hora no serviço ser obrigatório, uma ginástica zen, né? E que isso aumenta realmente a lucratividade. Isso já vem sendo feito em países de primeiro mundo. Tem sim. É tímido o que acontece no Brasil, mas já está começando. Eu percebo que está começando pelas multinacionais que estão no Brasil. E ela acaba, os brasileiros acabam imitando esse procedimento e acaba funcionando, porque funciona. Mas você sabe, Jefferson, que às vezes a gente se surpreende com algumas empresas de menor porte, né? Eu estive visitando uma empresa de logística essa semana, uma empresa que cresceu assim
Nossa, eu acho que mais de 100%, 200% nos últimos 4 anos. É um crescimento absurdo, absurdo. Eu fiquei apavorado até de ver. Eu cheguei nessa empresa, num distrito industrial de uma cidade na região metropolitana de Campinas, e vi dentro da empresa um bar com umas mesas de sinuca, bilhar, pimbolim, sabe essas coisas de bar mesmo? Sei. Eu olhei dentro da empresa, eu olhei e falei, caramba, mas o que é isso? Né? Eu chamei o presidente da empresa, né? Falei, mas que ideia é essa? Ele falou, olha, a gente sabe que os caminhoneiros, os caras que dirigem os caminhões, né? Eles adoram isso. Muitas vezes esses caras, eles estão aqui dentro esperando os caminhões serem carregados. Eles vão querer ir para um bar aí fora, né? Jogar o seu bilhar, sua sinuca. Então, para que não já ter aqui dentro mesmo? Eles podem estar ficando concentrados aqui dentro, conversando entre eles, trocando ideia, falando das rotas que eles fazem. Então, você vê, são pequenas ideias simples, né? Que faz com que... Nossa, dá muitos resultados. Você vê empresas hoje fazendo ginásticas, né? Quando nós falamos de doença, tem essa tal da LER, né? Que é a lesão de esforço repetitivo, que foi uma doença que pegou um espaço muito grande aí nos últimos 5, 6, 7... E aumentou por causa das máquinas, né? Exatamente. A gente fica o dia inteiro no computador. Cássio, você vai me dar uma permissão, mas eu vou mudar agora a rota do nosso programa, permitindo que os nossos net espectadores participem. Eu tenho aqui várias perguntas, começou a ter várias perguntas aqui para você. E até de ex-alunos seus aqui. Então, olha lá, José, ele não fala de onde ele fala o seguinte, na relação de índice de desenvolvimento humano, por que os estados nordestinos ocupam os últimos lugares? Olha, antes que o Cássio responda, essa é uma pergunta perigosa e eu não concordo. Porque as maiores habilidades de desenvolvimento humano, na minha opinião, está lá. Ver Caetano, ver Chico, ver os grandes humoristas, são de todos lá do Nordeste. Mas é a pergunta do José, falando assim, criando uma discriminação contra os nordestinos. Agora, eu não sei de onde ele tirou esse último lugar em desenvolvimento humano. Eu diria para o José o seguinte, Jefferson, eu compartilho dessa ideia sua, porque eu estive há menos de um mês no Nordeste. Que lugar? Fortaleza. Ah, tá bom. E pude constatar que realmente, vou falar para você que se andar em Fortaleza é igual se andar em São Paulo, não precisa nem dizer que é bem diferente. A gente percebe. O nível de evolução, de exigências, de pressão não é igual, óbvio. Porém, existem sim grandes empresas, apesar de estar muito mais tímido o investimento no desenvolvimento humano, com certeza, é muito mais tímido, porém, a gente observa grau de evolução em outras áreas que chega a assustar a gente. Eu conheço Fortaleza, toma cuidado de falar Fortaleza, que é minha cidade, que eu já adotei, tenho grandes amigos lá na TV Diário, como Paulo Oliveira, Enio Carlos. Olha, eu dou um exemplo que eu fiquei... Estive lá, fiquei agora minhas férias todas lá no Beach Park com a minha filha, minha esposa. Jefferson, eu fiquei passado, assim, eu não acreditava quando eu vi... A evolução da cidade, não, você pega na área da segurança da cidade... É coisa absurda, as pessoas... Melhor, você viu aquelas Hilux com televisão, com vídeo, com... E outra, o policial lá é respeitadíssimo, as pessoas falam... Aqui tem segurança, é impressionante. Existe um policiamento para cada bairro específico. Existe um telefone para cada bairro. É verdade. Então, isso é desenvolvimento. Um policiamento comunitário que está funcionando. Sim. Então, não podemos dizer que não é. Isso também é desenvolvimento. Aliás, é a raiz do desenvolvimento. É verdade. A raiz. Então, o seu José, me mostre onde está esses índices aí que você fala, porque não podemos generalizar. Toma cuidado com a generalização. A Marisa fala o seguinte: Cássio, fiz o curso Practitioner com vocês há 5 anos. Está sendo maravilhoso para mim. Você está muito diferente, mais bonito, é claro. Enfrente mais as câmeras. O Cássio está meio tímido aqui com a luzinha vermelha da câmera. Então, é a Marisa. Obrigado, Marisa, pela sua interação. Você deve ter passado muitas Marisas. Você não falou de onde era, Marisa. Não estou tímido, não. Estou tranquilo.
Assim como a evolução humana, eu também vou evoluindo, né? O Cássio de 5 anos atrás não é a mesma coisa que hoje. Eu acho que há mudanças normais. Como um bom vinho, né, Cássio? Claro, eu acho assim. Até nós, né, Jefferson, conhecemos também mais ou menos, acho que por aí, mais até, né? Mais. Então, e a gente observa, aliás, é um prazer que a gente tem na vida, né, Jefferson? É observar essas mudanças que existem no ser humano. Porque se a gente não acreditar nisso, nós não podemos trabalhar no que nós trabalhamos. E ela falando especificamente, a Marisa, do practitioner, esse trabalho é um trabalho assim de maior prazer que eu observo de tudo que eu fiz na minha vida, que eu realizei até hoje, porque você vê o quão difícil é você passar por um processo, por um trabalho, por uma palestra, por um treinamento, há 5 anos atrás, e você está, depois de 5 anos, angariando resultados em cima de um negócio que você fez nessa linha. Você sabe muito bem disso. Sei. Isso não é muito simples. E eu ouço e observo isso de meus clientes e meus amigos, né? O dia inteiro. Eu acho que esse é o maior fator de motivação na minha vida. Você pode ligar, falar diretamente com o Cássio lá na Actions, porque todas as pessoas, na minha opinião, têm condição de fazer realmente esse treinamento. Qualquer pessoa tem. Se você não conseguir se adequar aos valores ali, fala com o Cássio, demonstra o seu interesse e tenho certeza que o Cássio vai conseguir criar um plano onde você vai ser possível ter acesso a isso. São 9 dias, o practitioner é 9 ou 11? 9 dias. 9 dias dentro do hotel fazenda, você passa lá, fica internado lá numa imersão total, recebendo os benefícios. É por isso que marcou muito a vida da Marisa. Eu passei por esse processo, tive a honra e a oportunidade de passar por quase todos os processos lá na Actions. Com certeza. A Fafá fala o seguinte: o que, para quê e por que desenvolvimento humano, Dr. Cássio? É assim que ela coloca. Vamos ver se eu consigo entender o que ela quer dizer com isso. Para que a pessoa tem que desenvolver? Ela tem que desenvolver porque o mundo desenvolve, né? Se a gente for ver aqui, estou olhando para você, você está na frente de uma máquina que, sei lá, 15, 20 anos atrás era um pedaço de papel, e olhe lá ainda que o entrevistador tinha na sua frente. E hoje em dia a própria concorrência de mercado, as coisas que no dia a dia a gente vem observando no que se refere a doenças psicossomáticas, a evolução do ser humano em si, é muito importante que as pessoas buscam evoluções. É como eu disse, ou ela vai buscar por livre e espontânea vontade, ou ela vai ter que ter por livre e espontânea pressão. É verdade. Ou então não vai conseguir sobreviver nesse mercado competitivo, né? E eu diria que a vida é um constante aprendizado. Todo esse processo evolutivo demonstra e comprova aprendizado da nossa vida, que daqui 10, 15, 20 anos você vai estar lembrando ainda por que você fez isso. E é como nós começamos o programa, você é o seu maior patrimônio, não é o carro que você tem, não é a casa que você tem. Até mesmo porque o carro, o ladrão leva embora, a casa cai, avião cai em cima, mas você continua com o seu patrimônio, que é o seu conhecimento. E a sua habilidade de gerar resultados, né? Exatamente. E vou falar o seguinte: o seu José já criou polêmica aqui no programa, porque a doutora Vera Lúcia, presidente do canal aqui, da Demais TV, falou o seguinte: eu também não concordo com o José. Ele está desinformado, sou nordestina e hiper desenvolvida. Dá umas risadas e manda beijos para nós, que o programa está fantástico. Não, eu tenho aqui mais perguntas. Calma. Esse foi um desabafo da presidente. É presidente da Demais TV. Tá certo. O Valmon, lá de Belo Horizonte, ele fala o seguinte: gostaria de saber do entrevistado quais são os pré-requisitos para se tornar um Master Practitioner. Bom, o próprio nome já diz, Master Practitioner. O requisito é ser Practitioner. Okay. Porque se não tiver esses conhecimentos iniciais na formação da programação neurolinguística, você não vai conseguir dar acompanhamento nesse processo Master. Ok. O Dário fala o seguinte: a partir de que momento as organizações
passam a investir nas pessoas? Tem um time? Eu acho que é isso que ele quer. Que momento que ela deve começar a investir? Aparentemente parece que a resposta é meio assim, quando nós vamos procurar um médico? É meio parecido a resposta. É verdade. Quando a gente já está naquele limite. As empresas parecem que, não todas, tá? Não estou generalizando de maneira nenhuma, mas as médias empresas, de maneira normal, né, aquelas que não vêm com a cultura estrangeira, Jefferson, ela só vai buscar algo diferenciado dentro dela quando a água já está passando daqui. No momento da dor. No momento da dor. E isso é muito ruim, porque não existe milagre nesse processo. E eu tive até um insight agora, no sentido de que quando você compra uma franquia, o treinamento não é depois, é antes da empresa abrir. Se você não tem uma franquia, mas você tem uma boa ideia, eu quero montar uma empresa padrão, você tem que se treinar, você tem que arrumar toda a papelaria da empresa, o seu sistema de computação, como vai gerar, administrar as mercadorias, entrada e saída de mercadoria, tudo isso é uma preparação antes. Na minha opinião, quando é o momento certo de você fazer um investimento, se você quer realmente ser competitivo, possuir resultados, produzir mais com menos, o treinamento começa antes de abrir a empresa. Na raiz. E durante cada fase, cada metas que você quer atingir. Exatamente. É por aí. Jorge fala o seguinte, uma pergunta muito bem formulada, Jorge, não sei de onde ele fala, que aspectos são determinantes para se atingir os objetivos de um processo de desenvolvimento humano? Olha,